Olá! Hoje eu vou falar com você que pode estar vivendo nesse momento alguma catástrofe, alguma tragédia pessoal. Você que pode estar precisando de algum apoio, que pode querer saber como ter ajuda ou como seguir diante de algo que aconteceu, que possa ser tão grave a ponto de estar te trazendo perturbação. Como catástrofe ou tragédia, eu diria a morte de alguém, eu diria um divórcio inesperado, alguma ruptura que aconteceu na sua vida sem que você tivesse tempo de talvez digerir devagar o que estava acontecendo, algum acidente que pode ter trazido sequelas graves, que te trouxe esses lugares de desespero, de desesperança. Como tragédia ou catástrofe, pode ser também algo que você viveu em nível de violência, de abuso, de problema, que trouxe para você uma grande saturação emocional. Esse vídeo de hoje é para te explicar um pouco sobre o que é que você está vivendo ou já viveu e como você pode sair do lugar difícil em que você se encontra. E mesmo que você não viveu nada disso, você pode também assistir esse vídeo, porque as ferramentas que eu vou trazer aqui, elas podem ser úteis não só para esse tipo de catástrofe, digamos que gigantesca, mas para outras questões também. Eu uso como base nessa apresentação, nessa aula de hoje, esse livro, Cura e Recuperação, do psiquiatra norte-americano Dr. David Hawkins, no capítulo 8, em que ele traz para a gente, então, como lidar com grandes crises. Esse livro ele tem que ser um livro de cabeceira para quem é terapeuta, para quem trabalha com pessoas, para quem também trabalha autoconhecimento. Ele traz para a gente muita sabedoria de como lidar com situações como vícios, com dores, com ansiedade, com todo tipo de cura espiritual e emocional que você precisa, perder peso, depressão, preocupações, envelhecimento, sexualidade, saúde, estresse, enfim, é uma bíblia aqui de muita informação útil para que você possa ter aí no seu amparo, no seu suporte à sua jornada. Mas então, antes de começar, vou me reapresentar para quem ainda não me conhece. Estou Giane, eu sou instrutora de metafísica, de autoconhecimento, para quem já despertou a consciência, ou seja, para quem já sabe que nós não somos esse corpo físico, nós também não somos a nossa mente ou as nossas emoções, nós somos uma consciência espiritual que está aqui regendo a vida da matéria e que muitas vezes no nosso dia a dia a gente se desconecta dela e vai muito para a mente ou vai muito para as emoções e fica lá, né, em lugares às vezes desagradáveis e de sofrimento, mas que com aprendizado, com conhecimento, com práticas, com técnicas, nós conseguimos resgatar a nossa essência, que é a pura essência de conexão com Deus, que é Deus dentro de nós, que é poder se sentir com um poder maior de suporte na vida. E quando a gente consegue trazer essas práticas para a nossa vida, você vai perceber que a vida flui sem esforço, que todos os problemas da nossa vida são muito pequenos mentalmente, que a gente consegue atravessar as dificuldades com muito mais clareza, com muito mais facilidade.
e que todo sofrimento psicológico que já foi criado em algum momento pode ser completamente eliminado. E hoje, então, eu escolhi falar sobre esse tema porque eu estou passando por uma situação que foi catastrófica para mim. E eu precisei reler esse conteúdo e me apropriar com mais profundidade do que eu precisava fazer, dos lugares que eu precisava acessar. Então, eu vou trazer para vocês um pouco de teoria e de entendimento, primeiro em nível de conhecimento, e depois eu te conto um pouco da parte prática do que eu vivi, que pode talvez trazer um novo olhar, uma nova perspectiva sobre como lidar com essa catástrofe ou essa tragédia, ok? Bom, então me coloquei aqui pequenininha para poder aparecer um pouco da tela que eu preparei para vocês, em que hoje a gente vai falar sobre catástrofes ou tragédias. E é muito importante que você, primeiramente, consiga entender o que se passa dentro da gente quando a gente passa por uma situação de tragédia ou de algo, de alguma ruptura abrupta na nossa vida, quando a gente está muito ancorado na energia da mente, ou seja, quando a gente ainda não está completamente vivendo no estado de presença, que é o mais comum para todas as pessoas que estão aqui na Terra, que é o mais comum para todo mundo que está na Matrix e que é talvez o grande aprendizado que os buscadores de uma vida com presença espiritual querem, né? Que é sair desse lugar de deixar a mente reger a nossa vida e passar a permitir que o que a gente chama de consciência maior, do nosso eu maior, seja o nosso mestre guia. Mas vamos começar então pelo mais natural ou mais tradicional de se acontecer, principalmente quando a gente, porque quem está aqui com certeza ainda não virou Buda, não está no estado de iluminação, então tem ainda uma grande conexão com o ego, ainda tem um eu menor regendo a vida e por isso está sujeito a passar por todas essas dificuldades e sofrimentos psicológicos quando algum tipo de tragédia acontece, tá? Então, eu vou começar trazendo para vocês as principais reações que que uma pessoa tem no momento em que fica sabendo de alguma questão que vai, enfim, colapsar ela, que vai deixar ela completamente atordoada, sem saber o que fazer. Primeiramente, a primeira questão é bom. A gente entra na resistência, no julgamento e no apego, que são as três formas que o ego se manifesta e que, curiosamente, o oposto delas é quando você consegue se conectar com a conexão espiritual, mas eu vou falar disso mais para frente. Então, a primeira coisa que acontece aconteceu um fato, aconteceu uma violência e eu fiquei sabendo, ou eu presenciei, ou chegou até a minha notícia de alguma coisa trágica para mim. A primeira reação natural é a resistência, é o não acreditar, é o não é possível, o que eu faria, o que eu faço, né? E aí a gente entra muito fortemente nesse lugar do controle, né? Que eu trago aqui para você esse lugar da pessoa, e eu vou me incluir, né, de nós olharmos e falar, não é possível, eu quero voltar no tempo. Deus, por que você fez isso comigo? Volta lá e cancela isso tudo, né? E fica esse lugar de ficar remoendo esse passado e ressentindo o porquê que eu estava lá ou eu não estava lá, ou porquê que eu não agi diferente, porquê que eu não fiz alguma coisa, né?
e fica nesse lugar de perceber, chegar a um lugar em que você percebe que você não pode mudar o passado. E quando você acessa essa sensação de impotência, é a hora que você se sente ainda mais mal, porque você percebe que você não consegue mudar o passado, né? Você percebe que o que quer que tenha acontecido de tragédia, de problema na sua vida, já foi. E eu percebo que muitas vezes, por exemplo, na minha história de vida, nos momentos em que eu tive depressão, a grande questão que eu enfrentava era essa daqui, inclusive. Que é acontecer algum fato que eu não quero, não gostaria que acontecesse, que eu sou contra, que é algo que não é a minha vontade, e eu ficar extremamente descontrolada porque aquilo ali, por que Deus fez aquilo comigo? Revoltada. Por que eu tô vivendo o que eu tô vivendo? Né? E aí, você fica atrelada ao nível de consciência, os níveis de consciência do esforço, onde tudo é uma luta interna, onde tudo é difícil. E aí vamos olhar um pouquinho, né? Além dessa resistência que você tem a algo ter mudado na sua vida, a algo abruptamente, uma ruptura de uma coisa que às vezes estava até controlada, digamos assim. A segunda questão que acontece, e é tudo meio que simultâneo, tá? Não tem uma ordem definida de qual vem primeiro ou depois, mas a segunda coisa que acontece é você se sentir ameaçado. Né? E essa ameaça, esse senso de ameaça, é o que a gente chama, quando você estuda um pouco sobre as reações automáticas do corpo, de entrar no estado de fight or flight or freeze, que é lutar, correr ou congelar. Então, eu não vou me alongar sobre isso, mas toda vez que a gente passa por alguma situação que o nosso corpo entende que a gente não vai sobreviver, que o nosso corpo entende que é uma ameaça, que é um perigo, que o nosso corpo entende que aquilo é algo que vai colocar nossa sobrevivência em xeque, né? A gente entra, então, em algum desses 3 estágios. Nosso cérebro busca rapidamente quais são as reações que a gente tem gravadas lá por genética, por história, por toda a nossa vida, né, anterior, sobre como reagir a determinada situação. Então, ou a gente escolhe lutar, bater, né? Ou a gente escolhe voar, sair correndo, fugir da situação, ou a gente congela. Essas 3 reações, elas são inerentes a cada pessoa tem uma reação diferente. Mas em específico, nessa questão que a gente está trazendo, normalmente, tá? O que a pessoa faz é freeze, ela paralisa, ela congela. E é muito interessante porque aí, quando você se paralisa, quando você congela, quando você não sabe o que fazer, quando você fica em estado de choque, a sua mente fica completamente desorganizada. E o seu corpo, ele injeta adrenalina e a saturação biológica dos hormônios do estresse vai fazendo com que você fique ainda mais desorganizado. Então, você não consegue encontrar soluções, você fica perdido e não sabe ali o que fazer a partir dali. E um outro lugar, ainda sobre julgamento, tá relacionado também à resistência, é ficar buscando culpados. Né? Então, por que isso aconteceu? A culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Quem é o responsável por isso? Né? Que pode ser um culpado externo ou pode ser a autoculpa. Você mesmo se autoflagelar, se autocriticar e ficar buscando o que é que eu fiz de errado para isso ter acontecido. Tá?
Então, aqui depois eu vou diminuir e você vai conseguir ver a tela inteira. Tá? E a terceira atitude que acontece, né, reação que acontece quando acontece esse tipo de situação trágica ou catastrófica, é um apego, né? Então, na verdade, assim, eu percebo que em nível imediato a gente acessa esse lugar da resistência e do julgamento. Então, acabou de acontecer um fato ou acabei de ficar sabendo de uma notícia, enfim, que é catastrófica para mim. A primeira reação emocional é não aceitar, é querer brigar com Deus, querer brigar com alguém, né? Querer achar quem é o responsável por isso, querer fugir também dessa situação e se paralisar e ficar como se fosse dormente, como se assim não sabe para onde vai. A mente fica completamente atordoada. E aí, conforme você vai lidando com aquele estado de choque e conseguindo se movimentar um pouquinho, você acessa esse apego, que é a busca pelo aquilo que é familiar, porque o que é familiar, que você já conhece, é o que é seguro para você. Então, ou você vai tentar fugir da dor que você está sentindo, ou você vai buscar um prazer imediato. Então, como que eu fujo da dor? Eu fujo da dor através da negação. Não é possível, isso não aconteceu. E aí eu posso me dissociar de sentir, eu não estou sentindo nada e fingir que não está sentindo nada. Né? Eu posso tentar fugir da dor fazendo algum tipo de projeção, ou seja, não, isso não tem nada a ver comigo, isso daí é com o outro. Ou eu posso buscar algum tipo de prazer imediato que vai me fazer me distrair ou escapar dessa situação. Então, eu vou buscar uma droga, vou buscar álcool, vou buscar um remédio, vou querer açúcar, vou querer comida, vou fazer algum movimento de compra ou ficar ali nas redes sociais vagando, olhando na internet, enfim, coisas aleatórias. Ou eu vou dormir demais, né? Ou é mais comum em homens, mas mulheres podem acontecer também de ir para pornografia. Por quê? Porque você está buscando alguma coisa que te dê prazer. E nossos prazeres, quando a gente está nesse nível de consciência conectado com o nosso eu menor, eles são prazeres muito sensoriais. Então você vai buscar um prazer imediato, aquela dopamina barata, como dizem, para que você possa sair dessa sensação que você está sentindo, ou abafar ela, ou reprimir ela, ou suprimir ela, ou querer que ela não esteja ali, tá? Lembrando que eu estou explicando para vocês qual é a reação mais comum para as pessoas que ainda não desenvolveram um estado de consciência em que estão conectados com a consciência espiritual a maior parte do dia, tá? Então, esse tipo de ação e de questões que acontecem é o natural da maior parte das pessoas que ainda estão precisando aprender a se conectar com o seu eu superior, ok? Bom, então quais são as características principais de quando você acessa esse estado, de quando você está nesse estado, que é o estado de ter passado por uma catástrofe e estar na mente, estar deixando que a mente seja quem é que rege a sua vida. A primeira característica é que você fica ali limitado. Então, é como se a sua mente ela conseguisse enxergar um ou dois motivos para o qual isso aconteceu. Ela consegue enxergar uma ou duas formas de solucionar o problema. E ela fica girando em cima dessas poucas opções que ela tem, seja do buscar aquele julgamento do quem é o culpado, porque aconteceu e o apego ao passado e querer mudar o passado, seja do desdobramento do que ela tem que fazer depois. Ela fica muito limitada às opções que ela tem. Quando você está deixando a mente reger a sua vida e você passa por uma catástrofe,
A mente, ela sempre está no linear. A mente, ela sempre está conectada com a ideia de causa e efeito. Então, eu fiz alguma coisa e por isso eu recebi tal coisa, né? É a lei do dar e receber ou a lei da semeadura levada a ferro e fogo, né? Como chama? A lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Se eu fiz isso é porque eu tenho alguma coisa de ruim. Se isso aconteceu comigo é porque eu sou errada, porque eu sou ruim, né? No caso das pessoas que têm um perfil menos egocêntrico e um pouco mais vitimista, você vai olhar para esse lugar de falar, meu Deus do céu, o que eu tenho de errado, o que eu fiz de errado, e você vai buscar só em você os erros, as falhas, as críticas, os porquês e paraquês aquilo aconteceu. E o linear é mente. Linear tem um passado que aconteceu que criou esse presente e que vai trazer o meu futuro. Linear é o menor, é enxergar só um fragmento da realidade. E quando a gente está na mente, a gente tende a colocar o hemisfério esquerdo do cérebro mais ativo. O hemisfério esquerdo do cérebro é o nosso lado mais racional, né? É aquele que vai buscar o porquê ou para quê. Na verdade, aqui eu acredito que é mais o meu caso, né? Que eu sempre fui mais racional, né? O certo seria um hemisfério do cérebro fica dominante. Então, ou você vai para o lado mais racional de querer entender por quê, para quê, e entra numa questão de querer uma lógica ou uma razão, ou você vai para um lugar muito emocional e muito abstrato, que é o lado direito do cérebro, em que você é como se ficasse evasivo com relação a tudo que aconteceu, tá? Eu tenho mais facilidade de falar do lado esquerdo do cérebro, porque sempre foi um pouco mais do meu perfil. Enfim, aí o que acontece dentro de você, né? Você foi lá, passou por essa tragédia, descobriu alguma coisa ou vivenciou alguma coisa muito difícil, um acidente, enfim, né? Que trouxe aí uma mudança muito grande. Passou por essas reações de resistir ao que estava acontecendo, de não querer que aquilo acontecesse, de julgar, de ficar paralisado, de ficar atônito, de ficar desesperado, sentiu 1 milhão de emoções diferentes, pensou milhões de coisas diferentes do que eu vou fazer agora, para onde eu vou e tudo mais. Né? E aí, o que acontece com a sua vida? Em geral, a maior parte das pessoas que não tem uma busca espiritual e não olha para um caminho espiritual, ela vai passar o resto da vida com ressentimentos. Então, ela vai continuar se conectando com os campos de energia de vergonha, culpa, apatia, tristeza, raiva, medo. Né? E aí, o que é o ressentimento? O ressentimento é eu ficar ali apegado ao passado, né? Triste pelo que aconteceu, ou apático, sem energia para querer ver aquilo, para querer enfrentar aquilo, ou culpando a mim mesma, ou culpando os outros, ou envergonhada de mim mesma ou da situação, ou depois você muda para raiva, com revolta do que aconteceu, ou você fica com muito medo, tá? E isso traz doenças, porque a gente já sabe por psicossomática, né? Tudo aquilo que é psicológico, que fica guardado, que fica retido, que não é liberado, não é integrado em você, ele se somatiza e se transforma em doenças, né? E você fica nessa prisão mental do ressentimento, do passado, de ficar remoendo. Um outro desdobramento é a ansiedade, né? A ansiedade é sempre um apego ao futuro. Então, eu sempre estar com medo do que vai acontecer, ou com um desejo que a coisa aconteça do meu jeito, ou numa posição de orgulho ou vaidade, né? Me sentindo muitas vezes superior a
Deus ou a quem quer que seja, porque como assim ele fez isso comigo, agora eu prefiro seguir sozinha, né? Eu já passei muito por isso nas minhas crises de depressão. E você nunca consegue resolver em definitivo. E permanece conectada ali no ciclo de esforço, no ciclo de sofrimento. Tá? Então, quando a gente passa por alguma questão trágica e a gente deixa que o tempo todo quem rege a nossa vida, quem esteja na frente da nossa consciência, quem seja aquela pessoa que está conduzindo seus pensamentos, suas direções, seus sentimentos, seja a mente, que também pode ser o eu menor ou o seu ego, é basicamente isso que acontece. Agora vamos olhar um pouquinho para o outro lado, para o lado da pessoa que está buscando, né, a maior parte do tempo estar conectado com a consciência ou com o seu eu maior, ou algumas pessoas chamam de eu superior, que é basicamente você ser um observador do seu corpo, um observador das suas emoções, um observador dos seus pensamentos e um observador da vida como um todo. E sempre muito conectado e amparado na energia da espiritualidade, do mundo invisível, de Deus, do que você prefere chamar, em que é muito mais perceptível e você tem desenvolvido já a virtude do discernimento, em que não existe uma reatividade emocional tão grave, tão intensa, existe um alinhamento muito forte com quem eu sou, para onde eu vou, o que eu faço, e você consegue ficar muito mais como se olhando as coisas de um lugar de cima, né, metaforicamente falando, porque é como se desse um zoom out, como se você não se envolvesse necessariamente no que acontece, mas quando você precisa se envolver, você se envolve com consciência. E aí você consegue transcender todas as emoções que surgem, os pensamentos que surgem e todo esse desespero, né? Enfim, toda essa perturbação com muito mais rapidez e com muito mais presença. Então, a reação geral de quem está conectado numa consciência, quem é observador de si mesmo, quem está o tempo todo praticando esse despertar da consciência de verdade, é esse lugar, primeiro, de não resistência. Então, quando alguma coisa acontece, a primeira coisa é: eu aceito que isso aconteceu. Eu não entendo, Deus, eu não entendo por que isso aconteceu, eu não estou conseguindo nesse momento compreender, mas tudo bem, eu aceito. É isso que aconteceu e é isso que aconteceu. Eu me permito suportar o que aconteceu. O segundo ponto é o não julgamento. E o não julgamento é muito se conectar com a não dualidade. Né? O que é dualidade? Dualidade é eu julgar alguma coisa como boa ou como ruim, alguma coisa como certa ou como errada. É eu ter os meus parâmetros pessoais do que eu acho que é o certo, do que eu acho que é o bom. E, gente, a gente já está no nível aqui, quem está assistindo esse vídeo com certeza, de saber que tudo que existe é uma interpretação e tudo que existe é uma identificação com a interpretação que você tem. O conceito de certo, errado ou de bom ou mal, ele é muito subjetivo à experiência individual. E quando a gente está buscando o caminho espiritual, a gente se conecta com a não dualidade, a gente se conecta com sair desse espaço de querer
que o ego, né, faz de ser egocêntrico, de querer dizer o que é bom ou o que é certo, e querer determinar as verdades ou as certezas sobre tudo o que acontece. A gente já tem muito mais esse lugar de entender, peraí, o que está acontecendo aqui eu estou atribuindo, meu eu menor está atribuindo determinada interpretação por causa da minha história de vida, mas eu estou conectado com Deus e eu sei que devem haver outras interpretações para isso. E eu não me identifico com nenhuma interpretação. E quando eu não me identifico com nenhuma interpretação, eu pratico o desapego, que é simplesmente render tudo o que aconteceu para Deus, entregar para Deus. Deus, eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu aceito, eu permito que exista. Eu não vou ficar buscando culpados, eu não vou ficar buscando quem está certo, quem está errado, porque eu simplesmente entrego, Deus, para você, para o Senhor, como você falar aí com Deus, o que está acontecendo. E quando você consegue estar nesse nível de conhecimento, de prática espiritual, em que você consegue ter esse tipo de atitude como reação, você passa por aquela tragédia ou com aquele sofrimento sem se desconectar de Deus. E aí, todas as possibilidades que existem, que são infinitas e ilimitadas, tanto de explicação do porquê que aquilo aconteceu, como de desdobramento do que eu tenho que fazer de soluções ou de coisas a partir da minha vida agora, como eu devo conduzir a minha vida a partir de agora, já que houve uma mudança tão grande. Isso tudo está alinhado com a verdade de Deus, tudo está alinhado com Deus. E aí, diferente, por exemplo, do que a gente trouxe lá, de quando você está no estado da mente, em que tudo tem uma causa e efeito, né? Que tem essa dificuldade de entender a lei da semeadura de uma forma não dual, você entende que existe causa, condição e efeito. Muitos são as causas do porquê aquilo aconteceu. Existem diversas condições físicas, biológicas, astrais, karmáticas, diversas condições espirituais, físicas da matéria, que fizeram com que isso acontecesse, e aí tem um efeito. Então não existe culpado. Existem muitas nuances responsáveis por aquele efeito. Mas não existe um culpado ou dois culpados. Porque toda vez que eu estou entendendo que a lei de causa e efeito ela é linear, eu estou aplicando a lei de Talião ali, olho por olho, dente por dente, né? Eu estou conectado com o meu ego. Eu estou conectado com o lugar de entender que eu me sobreponho a Deus. Porque eu fiz alguma coisa e estou recebendo aquilo de volta. E eu estou esquecendo que existe a condição da providência divina permitir que aquilo aconteça. Que existem leis do universo que permitem que aquilo aconteça. Que existe todo um contexto por trás do que aconteceu. Não existe uma causa ou um culpado. Existem responsáveis e existem motivos. Enfim, esse assunto da causa, condição e efeito, ele é um assunto também para um vídeo inteiro, só para explicar isso. E quando você tem uma reação de uma pessoa que está alinhada com a sua conectada espiritualmente o tempo todo, você tem esse equilíbrio perfeito dos hemisférios do cérebro. Então você não fica nem completamente racional, querendo entender por quê, buscando lógica, razão, e nem completamente avoada lá, perdida, sei lá, numa positividade tóxica no lugar. Não, você consegue se equilibrar, você consegue entender tanto em nível
racional o porquê ou para que aquilo aconteceu, como em nível experiencial, em nível do sentir. E você está em alinhamento com as leis universais. Então você consegue ter esse zoom out e ver tudo o que aconteceu de um lugar de espectador, de observador, muito mais neutro e imparcial, muito menos punitivo, vingativo, julgador, resistente, apegado. E os desdobramentos de quando você está assim e passa por essa situação catastrófica ou trágica, primeiro é você continuar no estado de presença. E nesse estado de presença é quando você se entrega, é quando você solta o que já passou, solta o que vai acontecer e percebe que tudo que existe é o momento presente. E nesse estar conectado com o momento presente é quando você consegue perceber a tua essência espiritual. E é quando você consegue perceber o que está acontecendo com o seu corpo. A hora que veio a paralisação, que veio a adrenalina, a hora que veio a guiança divina que te orientou a seguir de alguma forma, a hora que veio a raiva, a hora que veio as emoções, e você percebe e permite que exista tudo que existe em nível de experiência humana, sem se deixar levar por pensamentos frenéticos. E é esse trabalho de aprendizado que é a metodologia do Dr. David Hawkins, daquele outro livro dele, o Amarelinho, Deixar Ir, que te ensina. É esse deixar ir que ele ensina, que te ensina a conseguir aprender a sentir o presente, a estar presente no presente. Reconhecendo a sua humanidade, as suas vulnerabilidades, deixando que elas venham, existam pelo tempo que for necessário e se vão. Quando você está na consciência espiritual e está em presença, você entra pela situação de choque, pela tragédia que aconteceu. Você percebe o choque, percebe o fight or flight or freeze, percebe as reações do seu corpo. Você permite que elas existam, você aceita que elas estejam ali. Você começa a soltar a necessidade de entender, a necessidade de criticar, a necessidade de julgar. E você consegue saber de uma forma experiencial, de uma forma prática, vívida, que existe um suporte acontecendo ao seu lado, que existe toda uma condição, todo um contexto de seres espirituais, daquilo que se acredita que é Deus, te amparando ali naquela situação, por mais difícil que ela seja. E aí, esse estado de presença e essa entrega para Deus é o que te possibilita sentir o que você precisa sentir, pelo tempo que é necessário, sem ficar ressentindo o passado e sem ficar apegado ao futuro. E por isso você resolve internamente, de uma forma muito mais rápida. E quando você resolve internamente o que aconteceu, você sai desse lugar com uma nova convicção interna. Sai do lugar de, às vezes, vítima, como você teria entrado lá no poder, quando se você tivesse deixado a mente reger. Você sai do lugar de apatia, às vezes, né, de ficar ali deitado, falando, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço, e você consegue ter disposição para reentrar na vida, para participar da vida, de saber que tem riscos, tem possibilidades, que tá tudo bem, que é assim a vida, porque você tem o poder interno e o poder de Deus com você.
Você consegue se conectar com o seu centro interno, com o seu ser, compreender qual é a verdade mais elevada e fica em paz. Pausa para uma água. Então, como eu estava dizendo, eu passei recentemente por uma situação dessa, por uma tragédia. E eu já passei, gente, por, considerando aqui o contexto que eu estou usando para falar o que é uma tragédia, né, que é esse conceito que o Dr. David Hawkins trouxe, já passei por isso muitas vezes. Pensa numa pessoa que eu brincava que eu grudei chicletinho na cruz. Sou eu. Eu passei por muitas situações desafiadoras. E eu já passei por essas situações que eu acho que eu não posso falar aqui também por causa do vídeo, porque depois tem aquelas coisas que, sei lá, eles banem o vídeo, né? Mas eu já passei por situações. Eu acho que eu não posso falar, senão o vídeo vai me banir. Mas beleza. Imaginem situações muito desafiadoras que eu já passei, e eu já passei estando no estado da mente, quando eu tinha 20 anos de idade, né? Questões de, por exemplo, eu vou falar para você ler, vamos ver se você consegue ler a boca, né? Já passei por todo esse tipo de situação, questões de mão armada, eu já passei por muita coisa, e eu já passei muito no lugar da mente. Então eu sei exatamente o que é passar por essa situação, essas situações no lugar da mente. E recentemente que eu digo de um ano para cá, de uns 2 anos para cá, eu passei já por 3 situações que eu posso dizer que foram uma catástrofe, uma tragédia na minha vida. Uma delas não é tão assim, mas foi uma situação de perigo, de sobrevivência. E é interessante observar a diferença de comportamento, de reação ao longo disso. A mais recente, por exemplo, foi incrível. Você vai falar, Giane, é incrível você ter passado por uma tragédia, e eu vou te dizer não. Óbvio que eu não gostaria de ter passado por algo muito ruim. Mas eu olhando hoje, fazendo esse vídeo, inclusive, para eu falar para mim mesma, eu me sinto uma pessoa muito bem-sucedida. Porque o sucesso não é necessariamente você ter ganhos financeiros, né? O sucesso é muito mais sobre você conquistar suas metas e objetivos. E um dos meus objetivos sempre foi aprender o caminho espiritual, não religioso, mas espiritual, e aprender a me conectar com Deus. Porque eu sempre fui muito racional, então eu tinha muita dificuldade de. Primeiro eu quis entender quem é Deus, e depois eu fui tentar sentir Deus, e eu não sentia Deus. Então esse lado do hemisfério direito do meu cérebro sempre foi mais difícil. Esse lado do feminino, né? Eu sempre fui uma polaridade masculina mais operante. E eu me orgulho no sentido bom, não no sentido da vaidade, mas no sentido de autovalorização, de apreço por mim mesma, de observar como eu pude já ter passado por tantas situações trágicas ali no estado da mente e hoje ter passado pelo estado da consciência. E no meu caso, a situação que eu passei foi uma situação que eu presenciei, ou seja, eu estava presente, né? É diferente quando alguém vem e fala assim, fulano morreu, te conta, né? Como você não estava presente na hora. E não sei se você sabe, mas quando a gente passa por uma situação de emergência, um acidente, alguma questão que você entra no estado de alerta, o nosso cérebro acessa as ondas gama. As ondas gama, elas são as ondas que fazem com que a gente pense muito rápido. É como se a gente pegasse toda a biblioteca que a gente tem na nossa cabeça, no nosso subconsciente, no nosso consciente, todos os buracos, todos os lugares que existem, e em questões de milissegundos você acessa a tomada de decisão que você precisa tomar. E eu já passei, por exemplo, por uma situação, e eu sempre conto
contava nos cursos que eu dava de Theta Healing, em que eu tive esse acesso à onda gama, por ter estado numa situação de perigo da minha vida. E eu claramente hoje consigo ver, né? O que eu decidi, como eu tomei a decisão e tal, e foram decisões mentais. E depois daquilo, fiquei por um bom tempo remoendo, sentindo várias coisas e medos e tudo sobre a situação ameaçadora que eu passei. E dessa vez, eu também acessei a onda gama, para eu tentar resolver o que estava acontecendo ali na hora. E eu juntei tudo que eu tinha de sabedoria para conduzir a situação. E depois que, tipo, o olho do furacão passou, que aí você vem para casa e que você vai, tipo, sentar e descansar, é a hora que o corpo fica anestesiado. Eu não conseguia sentir absolutamente nada de sentimentos, de emoções. Era só a minha mente querendo processar e resolver, processar e resolver. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Para onde eu vou? Lá, lá, lá. E passado essa adrenalina, essa situação de estresse desse movimento do fight or flight or freeze, e eu acredito que eu entrei nos 3 no mesmo dia, assim, enfim, foi muito, muito insano assim que eu passei. Depois, no dia seguinte, em que eu pude de fato relaxar, foi quando eu fui sentir as emoções. E eu passei por todas as emoções da escala Hawkins. Só que eu passei todas em um dia, né? Deixa eu mostrar para vocês, lembrar para vocês aqui as emoções. Então, aqui essas vermelhas aqui são as emoções que a gente acessa quando a gente está nesse lugar da dor e do sofrimento, né? E eu senti todas elas, todas elas. Só que, como eu aprendi a forma, a técnica de sentir emoções com consciência, não sentir entrando num drama e ficando lá naquelas emoções, eu aprendi a sentir com consciência, que é o que eu ensino no curso Esvaziar para Receber, mas que você pode comprar o livro Deixa Ir, do Dr. Hawkins, e aprender também. Eu tive 24 horas processando essas emoções aqui. E no dia seguinte, eu já estava aqui. E eu fiquei sentindo a aceitação. E eu me conectei, eu ouvia na minha mente assim: eu sou luz, eu sou verdade, eu sou vida. Né? Até depois a minha mãe falou: não, filha, Jesus falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Falei: nossa, é verdade, né? Mas eu ficava escutando. Para eu mantrar sobre mim mesma. E eu coloquei uma frequência binaural, parênteses, e indico o canal Altas Frequências para você ter frequências binaurais que de fato são frequências binaurais, de purificação e de iluminação. E eu deixei aquilo lá tocando o tempo todo, ligado assim no meu quarto. Não estava com fone de ouvido, mas ligado no meu quarto. E no dia seguinte, né? Então, no primeiro dia, que foi o dia em que aconteceu a tragédia, digamos assim, eu fiquei nesse estado meio que de piloto automático, em que o corpo estava agindo e reagindo de forma automática, meio paralisado, meio anestesiado, meio doido. No segundo dia, eu senti todas essas emoções aqui, eu fiquei com consciência processando elas e digerindo elas. E no terceiro dia, eu fiquei aqui, ó, e eu consegui acessar esse estado aqui, ó, de gratidão e de paz. E quando eu acessei isso, eu não sei explicar muito bem, mas é como se dentro do meu cérebro eu tivesse entendido todas as causas, condições que geraram aquele efeito. Eu entendi desde karma de vida passada, desde a minha responsabilidade individual, desde a responsabilidade dos outros envolvidos,
desde digamos que por que ou para que aquilo aconteceu. E eu percebi o quanto eu estava recebendo de suporte espiritual no momento em que a tragédia aconteceu, mas em todos os outros momentos também. E foi de uma paz tão grande. E aí, se passaram uma semana, aquilo para mim estava de certa forma resolvido, mas aí apareceram situações da matéria para serem desenroladas a partir dessa tragédia. E aí eu acessei uma nova onda de sentimentos. E novamente senti aqui, ó, fiquei com eles, deixando que eles existissem, permitindo, aceitando que eles existissem e entregando. Deus, não sei o que fazer, não sei qual é o meu melhor caminho a seguir, mas vamos lá, né? E aí, nesse segundo momento, nessa segunda onda, nesse segundo desdobramento que aconteceu, para mim foi muito difícil. Eu tive que fazer alguns desapegos muito grandes, que é basicamente você se confrontar com a imaginação daquilo que você tem medo. Por exemplo, você fica projetando o que vai acontecer no seu futuro, né? E vem várias ideias muito loucas que a sua mente cria, né? De como vai ser o seu futuro depois que essa catástrofe aconteceu. E esse processo de desapego, você olha mentalmente qual é a tela mental que se cria sobre aquilo que você visualiza daquilo. Você sente as emoções todas e vem um monte, vem apego, vem desejo das coisas serem do seu jeito, vem raiva, vem revolta, vem tudo. E você deixa aí e entrega para Deus. E eu passei por vários pensamentos dos meus padrões anteriores que eu já tinha trabalhado. Eu passei pelos pensamentos de eu vou me suicidar se isso acontecer, se isso continuar acontecendo, enfim, vou me suicidar por causa disso. Veio pensamentos de eu não dou conta, eu não presto para nada. Pensa em tudo que eu já trabalhei de autoconhecimento, de ferida, de dor, de sombra, que eu já integrei, apareceu tudo de novo, assim, numa cascata. Só que do mesmo jeito que veio, foi. E eu processei de novo num dia. E aí eu fui, então, no dia seguinte que eu processei essas emoções, eu fui levada, assim, intuitivamente a relembrar que existiam essas informações desse livro e ler elas, né? E buscar dentro delas as respostas sobre o que mais que eu preciso fazer, né? O que mais que eu preciso fazer ou como mais eu preciso, o que mais eu preciso fazer no meu trabalho interno comigo mesma para que essa situação esteja encerrada por completa dentro de mim, né? E aí as respostas do livro são muito interessantes. Eu anotei algumas coisas que eu quero ler para vocês. E eu sei que essa aula está ficando gigante, eu já sabia que ia ficar. Mas quem está aqui até o final é porque realmente está interessado em trabalhar de uma outra forma a sua consciência, né? Então, David Hawkins traz para a gente a explicação de tudo serem níveis de consciência, né? Cada uma daquelas emoções que eu mostrei ali em cima, na verdade, são níveis de consciência. E a gente está conectado com diferentes níveis de consciência. Ele diz que quando acontece uma tragédia ou uma catástrofe, a gente acessa todos os níveis de consciência ao mesmo tempo. Por isso que Por isso que assim a palavra que ele usa, deixa eu ver aqui na minha anotação, é perturbação. Fala que não tem como você querer dar um nome para as emoções que você sente. Você fica perturbado, você fica em estado de choque, dormência, descrença, você entra em. É como se todo o acúmulo que você tem dentro de você, reprimido, suprimido dos campos de energia vermelhos,
aparecesse tudo de uma vez. E a sugestão dele é que a gente não olhe emoção por emoção, e sim que a gente imagine que esse evento que acontece é como se fosse um balde cheio de água. Não adianta você querer olhar gotinha por gotinha, você tem que se permitir sentir aquele balde com a energia, lidando com a energia, é isso que eu ia falar. Lidando isso tudo sem rotular, sem dar um nome, sem querer dizer, o que eu tô sentindo é raiva, o que eu tô sentindo é medo. Não, simplesmente fica sentindo essa energia passando pelo seu corpo. E foi engraçado que na minha primeira onda, eu senti as energias e eu nomeei. Na minha segunda onda, que foi a que depois me fez buscar esse livro, eu senti exatamente o que está aqui na página 243. Conforme a pessoa nota a experiência, se permite experienciar os sentimentos cada vez mais cedo, percebe que o que está sentindo é uma energia difusa e sem nome. E foi exatamente o que eu senti, era uma onda de energia e o meu corpo, as pernas não queriam se mexer, né? E as pernas é muito sobre o nosso futuro, né? Na psicossomática a gente estuda e aprende. E as minhas pernas não queriam se mexer. E eu fiquei alguns dias sentindo as minhas pernas, esse desejo de ficar deitada. Mas não porque eu estava depressiva, eu não tinha pensamentos deprimidos, mas o meu corpo não queria mexer. E aí, isso é muito importante trazer para você, assim, que eu acho que só por ter já estudado tanto autoconhecimento que eu me permiti acessar e escolher a crença de que é permitido eu descansar, de que o meu corpo precisava de uma pausa e que eu sempre sou uma pessoa planejada e organizada, então toda a minha sequência de vídeos aqui do YouTube estava sempre com antecedência, então eu tinha uma gordurinha aqui, né, para deixar. O que eu tinha de pessoas para atender é incrível, gente. Quando eu não estou bem energeticamente, não aparece nenhum cliente. Né? Então, não tinha nenhum cliente para atender, as coisas que eu precisava fazer estavam relativamente em dia. E o que eu precisava fazer era só descansar. E eu me permiti descansar. E quando eu percebi que eu ia entrar em algum estado mental de, por exemplo, sobrevivência, por exemplo, eu preciso pagar meu cartão. Eu não vou ter dinheiro para pagar o meu cartão. Eu acessava a energia de Deus e falava, como eu resolvo isso? E as respostas foram vindo muito, muito, muito assim. E as coisas acontecendo de uma forma muito sincrônica. Você fica muito sincronizado com o universo. Né? Então, quando você passa por uma situação trágica desta, se você já fez o curso Esvaziar para Receber, você sabe trabalhar com o deixar ir, com o processar e digerir e não deixar que as emoções sejam reprimidas, lá a gente aprendeu a nomear cada emoção e aprendeu como é a sensação dessa emoção no corpo, né? Aqui não. Aqui é solta, simplesmente deixa ficar sentindo. E eu fiquei sentindo. Essa madrugada, por exemplo, eu acordei e fiquei sentindo ainda. E eu sinto que ainda o meu corpo, apesar da minha mente já estar disposta e disponível para trabalhar, o meu corpo ainda pede descanso. E isso tem muito a ver com a onda gama, tá? Quando a gente acessa a onda gama, a gente joga toda a nossa energia do corpo na resolução daquele problema e para o cérebro. E aí depois, quando a gente pode relaxar, o corpo parece que precisa de um repouso muito forte para conseguir se reestabilizar. E aí eu entrei com meus protocolos de acupuntura, de dieta chinesa, né? Tudo que eu conheço de medicina chinesa, de chá, de escaldapés, tudo que eu precisava de suporte externo para me ancorar também, para nutrir meu corpo físico, já que a minha mente eu fui me autotrabalhando, as emoções eu fui autotrabalhando e depois precisava também dar uma assistência para o meu corpo. Marquei uma massagem relaxante, que é o que me faz bem. E isso é muito importante. É você permitir que esse processo que você está vivendo, ele seja acolhido por você.
que você tenha autoacolhimento e que você reconheça as necessidades do seu corpo, da sua mente, das suas emoções e dê a elas aquilo que você precisa, tá? Bom, só voltando aqui ao livro, que eu queria trazer algumas últimas coisas, né? O que ele traz é que o que acontecia com ele clinicamente, é que quando a pessoa passa por uma tragédia, acontece ondas com períodos de alívio, depois ondas com período de alívio até se alcançar a paz. Então isso fez muito sentido para mim, porque eu olhei e falei, tá, então eu entendi que pode ser que eu estou aqui gravando esse vídeo, mas eu ainda vou acessar alguma onda que para me trazer mais questões que eu preciso integrar aqui dentro de mim e tá tudo bem, né? Eu vou ler essa parte. Ele diz: conforme uma pessoa se aprofunda na rendição da experiência, ou seja, em entregar a experiência para Deus, e veja, não é entregar o fato que aconteceu, o fato externo que aconteceu, é entregar a sua interpretação, o seu sentimento sobre aquilo. Porque mudar a circunstância do mundo exterior não vai mudar o mal-estar que você teve, porque foi desengatilhado, foi iniciado um processo dentro de você. Ele conta sempre, todos os livros que eu leio dele, ele conta esse exemplo, né, de uma mulher que recebeu a notícia que o filho dela, tinha falecido na guerra, e ela entrou em estado de apatia. E depois de, sei lá, um mês, ela avisaram que tinha sido um erro e que não tinha morrido o filho, mas ela continuou no estado de apatia, né? Então, é muito sobre isso. Você não tem que lidar com o que aconteceu mentalmente e emocionalmente, e sim com o processo interior que foi desengatilhado em você. Os eventos trágicos e as catástrofes que aconteceram são coisas das quais você não pode fazer nada. Você só pode aceitar. Mas você tem que aprender a lidar com o que está acontecendo dentro de você, tá? Eu estou olhando aqui porque eu estou vendo o que mais que eu queria trazer, tá? Então, o que causa dor é a sua identificação com aquilo que você interpretou sobre aquele assunto. Se você está na mente, você interpreta, por exemplo, com a dualidade. Então, você vai dizer que aquilo não poderia ter acontecido, aquilo foi errado, aquilo foi injusto, né? Você vai trazer essas interpretações tortuosas, que não são de verdade com V maiúsculo. Agora, se você se permite perceber essa experiência como algo que você se identifica e reconhece as suas identificações e depois fala, tá, eu já entendi, eu estava me identificando com a dualidade, eu estava me identificando com o conceito de que isso é errado. Mas agora eu quero soltar, eu quero desapegar dessa identificação. Não quero mais ter uma interpretação minha da realidade, do meu ego. Eu deixo a minha interpretação ser a interpretação de Deus. Eu quero deixar que a verdade sobre o que está acontecendo, o porquê ou para que isso está acontecendo, não seja a minha pequena visão, e seja a visão do meu eu superior. E é quando você consegue fazer esse processo que você deixa de resistir e deixa de sentir a dor. E aí o que ele traz é que quando a gente se permite experienciar por completo uma catástrofe, nós temos uma conexão e uma compreensão de que há algo dentro de nós que tem o poder de nos sustentar. Não importa o tamanho da catástrofe e não importa o tamanho da experiência que você passou. O que importa é que você sai do outro lado com a consciência de que existe alguma coisa, uma presença, uma qualidade, um aspecto da sua vida interna que tem o poder de te sustentar através das mais aparentemente impossíveis situações. E é muito disso, sim, que eu senti, sabe, gente?
ele traz também, né, as pessoas que às vezes ficam estudando muito metafísica e tem muito conhecimento, mas não tem a experiência prática, né? Aprende, 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 mas quando chega para vivenciar, para passar por uma experiência como essa, esquece tudo que aprendeu, né? Enfim. E aí ele traz então como solução essa técnica, que é uma técnica de meditar e de contemplar tudo o que está acontecendo, observando tudo o que está acontecendo no corpo, na mente, nas emoções, que é essa técnica de desapegar constantemente do desejo de controlar a experiência, de controlar o que aconteceu, e desejo de controlar o próprio experienciar, de controlar o que você sente, de controlar a sua experiência interna. Quando você consegue fazer esse processo, você compreende que a observação também está sendo cuidada, até ela, até o ser observador da sua consciência, está sendo cuidada por algum aspecto infinito da consciência. E que isso tudo poderia ter sido algo que você suspeitou, mas você só compreende agora, assim, ó, verdadeiramente a presença de Deus, a presença divina, por ter vivido, por ter experienciado isso, né? Então, agora existe uma disposição ainda maior de se apoiar nessa presença interior, com cada vez menos confiança no seu eu menor, no seu ego, olhando para os problemas da vida com uma disposição muito maior, com um outro olhar. E aí, enfim, é lindo. Eu acho que todo mundo que, se você assistiu esse vídeo até aqui, você tem que ler esse livro completo, né? Mas é engraçado que ele termina com uma pergunta que eu mesma fiquei me perguntando, né? Eu falei, ué, mas como assim? Então eu tenho que passar por uma catástrofe, uma tragédia para me conectar com Deus e eu sentir a presença, né? E aí ele faz a pergunta e traz a resposta. Então eu vou ler a pergunta e a resposta para fechar. Como podemos render em grande profundidade sem ter que nos colocar em uma terrível catástrofe emocional com o objetivo de realizar a mesma prática espiritual? É a pergunta. E a resposta é: vendo a natureza essencial do processo. Quando a gente entende esse processo, a gente se educa. Nossos posicionamentos mudam e a gente se torna diferente na nossa forma de ser, de como eu sou. Não do que eu tenho, não do que eu faço, de como eu sou. E a gente se torna disposto a estar com a vida em todas as suas expressões. A disposição é experienciada como um estado interno de vitalidade. Surgindo disso está a disposição em assumir o risco, porque agora sabemos que estamos acompanhados de algo maior. O ego menor traz dor e sofrimento, o eu menor traz dor e sofrimento, o eu maior irradia cura e paz. E aí, gente, trazendo então, só para fechar, mais uma última coisa, né? Teve um trecho que ele trouxe sobre como pedir ajuda a Deus, né? E que quando a gente acessa essas dores ou essas tragédias nesse lugar de ficar conectado com o ego, com o sofrimento, normalmente a gente fica questionando Deus, brigando com Deus, reclamando do que ele fez, né? E ele fala que a oração mais adequada que você pode fazer nesse momento é: por favor, Deus, esteja comigo. Por favor, me mostre como eu posso me render ao que está acontecendo, como que eu posso aplicar a não resistência, o não julgamento e o desapego. E quanto menos você rotula, quanto menos você resiste, mais você está conseguindo entregar. Fiquei quase sem voz, mas sou muito grata pela oportunidade de ter expressado tudo o que aconteceu e tudo que eu aprendi. Falo que quando a gente é professor, a gente, na verdade, ensina
porque a gente aprende, né? Então, eu explicar isso em voz alta, para mim, é como se fosse uma assimilação ainda maior de todo esse conhecimento, que agora já é sabedoria, porque eu tenho ele na prática também. E quero deixar você, que passou por alguma tragédia, que passou por alguma situação catastrófica, com um grande abraço, pedindo que você busque o conforto e o acolhimento que você precisa nas pessoas que você se sente seguro, mas não esquece de cuidar de você mesmo. Só você pode cuidar da sua vida. Só você é o autor da sua vida. Busque terapia se for o caso. Busque o que quer que você precise de ajuda médica, do que for. Mas nunca se esqueça que você é o piloto da sua vida. Que toda ajuda ou apoio é essencial, mas para que você aprenda a começar a conduzir a vida por si só. É isso que eu prego, e é isso que eu busco, e é isso que eu ensino. Como você aprender a sozinho conseguir passar por tudo isso. Para se desenvolver, para o seu desenvolvimento pessoal e espiritual. O desenvolvimento espiritual, ele não acontece com um terapeuta ou um professor te explicando ou te fazendo uma técnica de atendimento. O desenvolvimento espiritual acontece quando você assimila tudo que você aprendeu, que você adquiriu de conhecimento, e você coloca em prática esse conhecimento. E quem pode fazer isso é só você. Então, eu tenho aqui na descrição desse vídeo várias formas de interação comigo. Para quem está começando, nível básico, que quer aprender a conhecer o mundo invisível um pouco mais, tem meditações guiadas, tem o curso Esvaziar para Receber, que é para quem já está no nível mais intermediário, que já entende como visualizar o mundo invisível, como se conectar e perceber os pensamentos, que agora quer aprender a sentir, e é essa técnica que o Dr. David Hawkins aqui traz. Tem a possibilidade de mentoria, de acompanhamento por WhatsApp, enfim. Gratidão. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar mais da minha história, podendo trazer para você as soluções que eu encontrei na minha jornada e que eu possa contribuir cada vez mais servindo da forma mais elevada para o bem maior. Gratidão e até!